Nós vamos continuar hoje falando do fruto do Espírito. E hoje nós vamos falar de uma outra característica do fruto, que é a paz. Voltando a ler o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nós vamos identificar este fruto. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, já falamos sobre o amor, alegria. Hoje vamos falar da paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito é paz. Paz. Em um mundo tão atribulado, cheio de más notícias, com tantas crises nas famílias, nas instituições, na vida urbana, nas nações, como encontrar a paz? Parece que esse sentimento se tornou um artigo de luxo, até mesmo para os cristãos. Estamos vivendo, ao que tudo indica, as palavras escritas no livro de Apocalipse, no segundo selo, que está lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 4, que diz assim: e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi dada uma grande espada. Coincidentemente, esta é a última vez que a palavra paz aparece na Bíblia, e de uma maneira negativa, ou seja, a paz sendo tirada por conta de toda a ação do inimigo nos últimos dias. E se você for ler a partir do segundo selo, você vai ver que a situação ela se agrava, as lutas elas se intensificam, e parece que a ação demoníaca ela cresce de uma maneira exponencial nesses últimos dias. Mas com todas essas evidências, com todas as estatísticas, com tantos crimes bárbaros e com tanta insegurança entre as pessoas, ainda assim, hoje em dia, se fala muito de paz. Se fala muito de paz na televisão, se fala muito de paz na conversa com as pessoas ainda usam, talvez, o termo sem o entendimento do que é a paz, mas usa-se muito essa palavra. Coincidentemente, mais uma vez, a Bíblia nos fala sobre essa coincidência. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, diz assim: pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Podemos constatar então que se fala muito de paz, mas se vive pouco a paz. Se prega muito sobre paz, se tem-se uma expectativa de paz, anseia-se por paz, mas não se vive a paz. Pelo menos a paz que Jesus deixou para nós, essa paz é desconhecida da grande maioria das pessoas. Porque quando vem uma má notícia, quando vem um problema, quando vem uma luta, parece que a paz ela desaparece na mesma velocidade que ela aparece. Por essa razão, eu gostaria de estudar com vocês o texto de João, capítulo 14, versículo 27, porque neste texto, neste versículo, nós enxergamos a paz, como ela tem que ser manifesta nas nossas vidas. E nós vamos usar este texto para falar de paz. João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
por enquanto, até aqui. Esse texto, ele nos mostra 3 verdades a respeito da paz. A primeira verdade é que a paz de Cristo é a nossa paz. A paz de Cristo tem que ser a nossa paz. Mas qual é a paz de Cristo? Como ele vivia na terra? Que tipo de paz é essa que pode ser recebida como uma grande dádiva, como algo especial, no último momento da vida de Jesus, quando ele está ministrando as últimas palavras aos seus discípulos? Ele vai dizer: deixo-vos a minha paz, a minha paz eu vos dou. Então, essa é a nossa paz. Mas para entendermos essa paz, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento, mais especificamente em Isaías, capítulo 9, quando Isaías fala ou profetiza acerca do Salvador que viria de vir. Nos versículos 6 e 7, nós lemos o seguinte: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado de paz não haverá fim, e sobre o trono de Davi e no seu reino, para se firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Esse texto podemos dividir em 3 partes quando falamos de paz, o texto de Isaías. Em primeiro lugar, ele é o príncipe da paz. No dicionário, uma das traduções para a palavra príncipe é o primeiro em merecimento. O primeiro em mérito é aquele que conquistou o direito de ser o detentor, em primeiro lugar, da paz. Jesus conquistou esse direito. Ele foi o primeiro em mérito. Ele conquistou o direito de ter a paz que excede todo o entendimento humano, conforme está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E é interessante que quando ele ministra aos seus discípulos em João 14, depois de deixar a paz, ele diz o seguinte: eu vou, mas eu venho para vós. O que ele quer dizer com isso? E inclusive ele fala que os discípulos não entenderiam aquilo que ele estava falando naquele momento, mas depois eles vão entender. Como eu disse, este é um dos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. Ele vai logo a seguir morrer em uma cruz, mas ele sabe que tudo que o Pai mandou ele fazer, ele fez. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E por ele ter sido obediente, e por ele ter feito exatamente aquilo que o Pai determinou que ele fizesse, ele conquistou o direito de ser o príncipe da paz, o primeiro a experimentar esta paz. E ele sabe disso, e ele diz aos discípulos que agora vai deixar essa paz, mas quando ele voltar, e ele volta na figura do Espírito Santo. E nós voltamos para o nosso texto de Gálatas, quando ele diz que o fruto do Espírito é a paz. A paz que Jesus conquistou e que ele enviou até os seus discípulos novamente, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Mas note que essa paz, ela é conquistada a um preço de sangue, ela é conquistada com muito sofrimento, ela é conquistada com muita obediência. Então não é uma paz que tem que ser banalizada, não é uma paz que pode ir e voltar. E é isso que o texto vai dizer de Isaías. Em segundo lugar, essa paz ela vai aumentar. Do aumento deste principado, do aumento do reinado de Cristo, vai aumentar, e da paz não haverá fim. Ou seja, essa paz ela aumenta. A paz não é uma experiência linear, não é uma experiência que não proporciona um crescimento. Pelo contrário, essa paz ela cresce,
Essa paz ela vai tomando proporções nas nossas vidas cada vez maior. Olha o exemplo dos discípulos. No início, eles estavam ainda preocupados, agitados, inseguros. Mas depois que eles caminhavam com Jesus, à medida que eles conheciam mais e mais a Deus, mais a paz de Cristo inundava os seus corações, dominava as suas vidas. Da mesma forma, nós precisamos experimentar uma paz crescente. Tiago fala disso. Tiago fala da paz como um exercício diário nas nossas vidas. No capítulo 3, versículo 18, ele diz o seguinte: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz, os que promovem a paz, os que praticam a paz, os que se empenham a fazer com que a paz de Cristo se manifeste. Pedro, quando ele vai dar a bênção, ou quando ele vai começar a sua conversa com as suas igrejas, na primeira e na segunda carta, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, e 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, ele abençoa os seus discípulos com uma paz multiplicada, uma paz crescente, uma paz que toma proporções na vida dos seus discípulos. E em terceiro lugar, no texto de Isaías, falamos de uma paz que não tem fim. Não é uma paz que se interrompe numa crise, não é uma paz que acaba com a morte, é uma paz que aponta para a eternidade, é uma paz eterna, é uma paz que inunda o nosso coração, e vai crescendo, vai inundando, e não tem fim. Esta é a paz que Cristo dá, uma paz que é conquistada ao preço de sangue, uma paz que tem que ser crescente nas nossas vidas, e uma paz que não pode acabar. Essa é a paz de Cristo. É essa a paz que Ele deixou para mim e para você. Infelizmente, o que nós temos visto hoje em dia não é a paz que Cristo deixou, mas é a paz que o mundo dá. E note, existe uma paz no mundo. Não é a paz que Cristo dá, mas é uma paz que o mundo dá. E Jesus fala isso. Ele vai dizer o seguinte: deixe-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Então o mundo de alguma forma dá alguma paz. Que paz é essa que o mundo dá? Mas primeiro nós precisamos saber que a paz do mundo não é a nossa paz. E infelizmente nós achamos muitas vezes que a paz do mundo pode ser sim a nossa paz. Como é a paz do mundo? Como funciona a paz do mundo? A paz do mundo, meu irmão e irmã, é uma paz vulnerável, é uma paz que se dá, é uma paz que se tira, é uma paz que depende das circunstâncias, é uma paz que pode caminhar lado a lado com alguns pecados, por exemplo. E talvez o texto que mais explique para nós essa pseudo-paz do mundo é o texto de Isaías capítulo 59, um texto contundente, um texto bastante impactante, e é um pouco extenso, mas eu gostaria de ler, porque ele traz muitas verdades acerca de uma paz enganosa que o mundo tem tentado oferecer, inclusive aos filhos de Deus. A partir do primeiro versículo de Isaías 59, a palavra de Deus diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade,
Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco, tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Não tem conhecimento da paz. Mas onde nós identificamos a paz do mundo com este texto? Eu destaquei aqui algumas atitudes humanas que não são compatíveis com a paz: iniquidade, pecado, mãos contaminadas de sangue, falsidade, perversidade. Ninguém se preocupa com a justiça, vaidade, mentira, concebem o mal, violência, correm para o mal, derramam sangue inocente, pensamentos iníquos. Todas essas atitudes não são compatíveis com a paz que Jesus dá. No entanto, para o mundo, algumas dessas coisas são compatíveis com a paz. Para o mundo, você pode ter paz mesmo contando uma mentira. Para o mundo, você pode ter paz mesmo tendo uma atitude falsa. Você pode ter paz mesmo com um tanto de vaidade no seu coração, porque são coisas pessoais, são coisas íntimas. Então você pode caminhar na paz com essas coisas. Isso é o pensamento do mundo, mas não é o pensamento da palavra de Deus, não é o pensamento de Jesus, e não é essa paz da qual nós devemos nos alimentar. O mundo até reconhece que a violência não promove a paz. O mundo até reconhece que derramar sangue inocente não promove a paz, mas é uma paz dúbia. É uma paz onde pode algumas coisas e outras não. É uma paz que não se sustenta. E infelizmente, meu irmão e minha irmã, muitas pessoas dentro das igrejas têm experimentado uma paz que não é a paz que Cristo dá, porque pensam que podem caminhar em paz e em iniquidade, em paz e em pecado. Mas não podemos nos esquecer das primeiras palavras do texto de Isaías. O problema é que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. E dessa forma, nós não conseguimos experimentar a paz. E por mais que se fale de paz, por mais que se estimule e se promova a paz, como no texto de Isaías, não conhecem o caminho da paz e não têm o conhecimento da paz. Por isso que ao falarem de paz, virá a repentina destruição. Por isso, o cavalo vermelho do Apocalipse tira a paz, para que as pessoas matem uns aos outros. Então, podemos afirmar que a paz que o mundo dá, o mundo também tira. E a paz que o mundo dá, diferente da paz que Jesus dá, pode ser negociado. Pode ser negociado com alguns princípios mundanos. Essa paz não serve para o cristão. Essa paz, meu irmão e minha irmã, não serve para mim, não serve para você. Essa paz não vai aquietar o seu coração. Essa paz não vai transformar a sua vida. Essa paz que o mundo dá para você, ela se perde em meio à primeira crise, em meio ao primeiro problema. Por essa razão,
Jesus vai falar de uma terceira verdade, que essa paz que Ele dá necessita ser entendida. E a terceira verdade é o seguinte: não se turbe, nem se atemorize. Jesus exorta os seus discípulos a manterem a paz, mesmo nas lutas. Por isso ele escreve, um pouco mais à frente, mas dentro dessa mesma ministração aos discípulos, como deve ser a postura deles diante dos temores. Em João capítulo 16, versículo 33, diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não se turbe, não se atemorize. Vocês vão ter aflições, vocês vão passar por lutas, mas a minha paz não vai ser tirada de vocês. Sabe qual é a confusão que nós fazemos? Se temos dinheiro no banco, se o nosso casamento está bom, se os nossos filhos estão caminhando nos caminhos do Senhor, se as coisas estão bem no nosso emprego, então você pode dizer: eu estou em paz. Puxa, como a minha vida está em paz. Olha, eu estou vivendo um período de paz na minha vida. Como assim um período de paz? E aí que está o grande problema. Os cristãos muitas vezes estão sendo preparados para uma paz sem crise, para uma paz sem problema, para uma paz sem dificuldades. Como é que Jesus conquistou a paz? Foi a preço de sangue. Jesus conquistou a paz com muito sofrimento, com muita dor, com muita luta. E Ele sabe disso. E Ele sabe que aqueles que amam a Ele, aqueles que querem seguir a Ele, aqueles que querem fazer a sua vontade, da mesma forma, vão experimentar uma paz, mas não vão estar isentos das lutas, não vão estar isentos das aflições. Preste atenção numa coisa, meu irmão e minha irmã: a paz no mundo é uma paz circunstancial. A paz no mundo é uma paz relacionada aos problemas. Se eu não tenho problemas, eu tenho paz. Se eu tenho problemas, eu perdi a minha paz. Só que essa paz não é a paz que Jesus dá. A paz que Jesus dá, como já falamos, é uma paz permanente, é uma paz crescente, é uma paz eterna. Olha o que Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz. Quando Paulo escreve à igreja, ele vai dizer o seguinte: havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ele fez a paz pelo sangue da cruz, e a partir daí ele pôde reconciliar o mundo. Esse é o preço da paz que Jesus nos fala. Foi dessa forma que ele fez paz. Foi isso que ele disse aos discípulos em João capítulo 14, e que eles entenderiam depois da ressurreição. E é isso que precisamos entender para manifestarmos o fruto do Espírito nas nossas vidas. É dessa paz que o cristão precisa. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos ser iludidos com uma paz que vai e vem. Porque se somos cheios do Espírito Santo, se somos batizados com o Espírito Santo, se recebemos o fruto do Espírito Santo, então a paz tem que fazer parte da nossa vida, e não uma paz que se altera em meio aos problemas. Jesus, ele continua escrevendo, ele continua falando aos seus discípulos. No último versículo de João, desse capítulo 14, ele
vai dizer o seguinte: contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Para que o mundo saiba, que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Qual é a finalidade da paz? O cristão verdadeiro, que experimenta a paz verdadeira, ele é instrumento nas mãos de Deus para que o mundo creia. Quando experimentamos a paz que Cristo dá, quando experimentamos a paz que Jesus deixa, então nós começamos a viver e começamos a impactar o mundo que vivemos. Quando os cristãos eram lançados dentro do Coliseu de Roma, para que eles fossem devorados por leões, você sabe como eles entravam? Você sabe qual era a atitude deles enquanto eles entravam no Coliseu? Eles entravam cantando, louvando a Deus. Quando eles eram amarrados em postes e era ateado fogo para que eles morressem queimados, iluminando a Roma de Nero, sabe o que eles faziam? Eles glorificavam a Deus. Quando Estevão estava sendo apedrejado, sabe o que ele fez? Ele glorificou a Deus. Sabe por quê? Porque essa paz ninguém rouba de nós. E sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia enquanto os cristãos eram devorados no Coliseu por leões? Sabe o que acontecia enquanto os cristãos eram queimados na Roma de Nero? O mundo conhecia Deus. O mundo ficava impactado. E quanto mais se matavam os cristãos, mais crescia eles em número. Porque as pessoas viam aqueles cristãos agindo daquela forma, tendo aquele comportamento, e elas queriam aquilo. E foi crescendo, e a paz, até o decreto de Constantino, a paz da igreja cresceu dessa forma. Cresceu em meio a perseguições, cresceu em meio à morte, cresceu em meio a muito sofrimento. Aí Constantino, percebendo que não conseguiria dar um jeito de barrar o crescimento dos cristãos, o que ele fez? Ele proporcionou uma outra paz. Ele proporcionou uma paz de Roma. A partir de agora, cristãos, vocês podem ficar tranquilos, porque vocês não mais serão perseguidos. Vocês estão debaixo da proteção de Roma. Roma agora é a paz de vocês. Vocês não vão mais morrer sacrificados. Vocês não vão mais precisar sofrer. E a partir deste momento, começou-se a ser ministrado dentro das igrejas uma paz que não causa impacto nenhum. Uma paz que poucos conseguem impactar. E muitos estão carregando essa paz sem transformar absolutamente ninguém, sem mudar absolutamente ninguém. Mas essa paz que Cristo dá, se for vivida na sua essência por nós, o mundo há de conhecer a Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que meu Pai me ordenou. O mundo precisa saber disso, mas o mundo só saberá disso, meu irmão e minha irmã, quando manifestarmos essa paz na sua plenitude. Olha só o que o texto de Atos capítulo 9, versículo 31 diz. Eles entendiam como é que a igreja crescia, eles entendiam como a igreja se manifestava. Olha só, assim pois as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz. E eu pergunto para vocês, essa paz que eles tinham, é porque eles não estavam sendo perseguidos? É porque eles não estavam sofrendo? É porque os poderosos da época já estavam abençoando os cristãos? Não.
não era por causa disso, mas é porque a presença de Jesus os inundava. E as igrejas eram edificadas. E olha o que acontecia com elas. Elas se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Elas se multiplicavam, mas se multiplicavam por causa de uma paz que incomoda o mundo. Meu irmão e minha irmã, Deus nos chama para experimentarmos uma paz que incomoda o mundo. Porque o cristão, quando ele conhece essa paz, mesmo com as crises, mesmo com as lutas e os problemas, ele está ali, firme, ele não se abala. E as pessoas que conhecem o cristão sabem a luta que ele passa e ainda assim ele está firme. Essas pessoas desejam saber o que esse cristão tem. Foi essa paz manifesta por Jesus que atraiu seus discípulos até eles. Até ele. Foi essa paz que fará de nós pescadores de homens, como o Senhor espera que nós façamos. Eu quero concluir com o texto de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, quando Paulo se despede da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, era uma igreja de altos e baixos, era uma igreja que andava lado a lado com o pecado. Mas Paulo, amando aqueles irmãos, investindo naqueles irmãos, escreve no final da sua carta: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Vivei em paz. Viva a paz de Cristo, meu irmão. Experimente a paz de Cristo Jesus na sua vida e viva por ela. Se somos cheios do Espírito Santo, se temos o fruto do Espírito nas nossas vidas, então é esta paz que nós precisamos manifestar. E não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas, mas olhe para aquele que é o detentor da paz. Olhe para aquele que é o merecedor da paz. Olhe para aquele que é o príncipe da paz. A esse nós devemos verdadeiramente entregar a nossa vida, entregar o rumo, a direção, os planos e projetos da nossa vida, para que dessa forma, nele, nós tenhamos paz. Vamos nos colocar em pé.